Eu estava pensando em algumas coisas com relação à celebração do aniversário da igreja, e eu queria não trazer nenhuma palavra teológica, os irmãos têm bons teólogos aqui, mas pensar sobre o que é o mais importante para nós como igreja de Jesus, que é a importância da palavra de Deus para nós. Eu quero ler o texto de Amós, capítulo 8, versículo 11. Palavras de Deus que são extremamente provocadoras para nós. Diz assim o Senhor: dias virão em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Sabe, irmãos, isto é algo que nos provoca. Quando Deus fala sobre fome e sede, Ele está falando de necessidades que precisam ser saciadas. E se isto não acontecer, vai haver morte. O texto está dizendo isto: se não estivermos satisfeitos da palavra do Senhor, certamente iremos fenecer. Então eu queria falar sobre este tema, a importância da palavra de Deus. Uma igreja forte não é a igreja que tem um grande templo, ou que tem uma membresia em grande número, ou que tem grandes propriedades, ou que tem uma receita financeira significativa, porque se fosse assim, as pequenas igrejas não seriam fortes, seriam apenas igrejas pequenas. Eu, nos meus muitos anos de convivência na liderança da denominação, conheci igrejas grandes, fraquíssimas, e igrejas pequenas, muito fortes, porque a palavra de Deus nos ensina que a força da igreja está no conhecimento, no entendimento e na aplicação em si da palavra de Deus. E eu queria já dizer aos irmãos alguma coisa que eu aprendi muito cedo na minha vida cristã, nem na minha vida ministerial. Deus não falará de outra maneira aquilo que Ele já nos fala pela sua palavra. Deus não usará nenhum outro recurso para isto. Ele não nos falará através de profecia, de sonhos, de revelações, aquilo que já está nas Escrituras. É por isso que a gente pode dizer que aqueles que têm preguiça de conhecer a palavra de Deus, estes não serão alimentados por ela. Ainda que eu já ouvi pessoas dizendo: o Senhor mandou dizer, e dizendo que já está na palavra. Ok, o Senhor mandou dizer aquilo que nós já sabemos pela Escritura Sagrada. No versículo 16 de 2 Timóteo, capítulo 3, está escrito isto: toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para quê? Para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Esta última frase de Paulo, ela é profunda: ensinar a maneira certa de viver. Eu já disse isso algumas vezes na igreja que eu pastorei, Igreja Batista do Ipiranga, na capital. Quando você compra um aparelho novo, seja um aparelho elétrico ou eletrônico, especialmente um celular ou outro equipamento assim, antes de você usar, você faz o quê? Tem que ler o manual. Por quê? Por que você lê o manual daquele aparelho? Para não usá-lo incorretamente e danificá-lo. Você precisa conhecer os princípios lá da empresa fabricante, para você não cometer um deslize, até mesmo na forma de ligá-lo, para que então você o use corretamente. Eu fico sempre pensando nisto: se um aparelho eletrônico ou elétrico é necessário o usuário conhecer
tudo aquilo que estava no propósito do seu projetista e construtor, para que ele servisse de maneira correta. Imagine, pastor André, o corpo que nós temos, a vida que nós temos, corpo, alma e espírito, a complexidade nossa é indizível. Será que Deus, o fabricante, Ele não deixaria um manual de uso para que a gente não usasse incorretamente o ser que somos? Será que Deus cometeria esta falha de não enviar um manual de uso? Qual é o manual de uso do ser humano? A Bíblia Sagrada. Isto aqui, queridos, é como diz Paulo escrevendo a Timóteo, a palavra de Deus é o que nos ensina a viver de maneira certa. A Bíblia ensina-nos até como nós nos portarmos numa festa. Quando você for a uma festa, não sente lá nos primeiros lugares, que vai chegar alguém mais importante do que você. O dono da festa vai te pegar, o segundo lugar já está ocupado, o terceiro, o 10º, o 20º, você vai acabar ficando lá atrás. Se você chegar na festa e sentar ali no 10º lugar, ali você estará garantido. Desde isto até como nós podemos nos relacionar com Deus, como educar os filhos sobre relacionamento conjugal, práticas de honestidade, de justiça, a Bíblia ensina tudo. Então, é bom a igreja estar sempre se lembrando disto, refletindo sobre isto. Viver sem conhecer a palavra de Deus é o mesmo que navegar sem o mapa, sem o GPS. Hoje, com o GPS, a gente vai até a porta do inferno, só até a porta. A gente vai a qualquer lugar. Como facilitou, talvez uma das invenções mais significativas dos últimos tempos. Assim como estes recursos nos livram nos permitem ir a qualquer lugar. O conhecimento da Bíblia nos concede orientação, nos concede respostas, nos posicionam no mundo. Por isto, do aspecto de vista pessoal, conjugal, familiar, social, acadêmico, político, nós não podemos ter dúvida. Por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina sobre tudo. Eu queria pensar em 4 aspectos. Poderíamos fazer uma vigília aqui. Depois de eu falar muito, pastor Marinho ia chegar aqui e falar, faltou ainda 10 pontos. Pastor Mário ia chegar aqui e falar, faltaram mais 20 pontos. Pastor André, Lucas, cada um ia dizer, bênção, é isto mesmo. Mas eu queria salientar, por causa do tempo, 4 aspectos em que o conhecimento da Bíblia Sagrada é essencial ao nosso viver. Primeiro ponto, conhecimento bíblico nos fortalece contra o pecado. Eu gosto quando membros de nossas igrejas dizem que eles têm uma grande luta contra a tentação do pecado. E eu sempre penso, quando um cristão está lutando contra o pecado, é porque ele tem a santificação como objetivo, e falarei também sobre isto. Salmo 119, verso 11 diz, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É interessante que o salmista está dizendo que a proteção dele contra o pecado não era oração, não era jejum, não era oferta, não era serviço, mas era o conhecimento da palavra de Deus. É claro que isto nos ensina que sem o conhecimento da palavra de Deus, não há suficiente defesa contra o pecado. Diante da tentação, a defesa mais poderosa que existe é a aplicação de textos bíblicos. Eu peço a você, meu irmão, minha irmã, decore muitos textos bíblicos para você se defender contra aquilo que é o teu calcanhar de Aquiles. Cada um de nós tem o seu. Todos nós temos o nosso ponto fraco, o nosso ponto nevrálgico, é isso. Vocês conhecem a história de Aquiles, não é? É uma história conhecida.
Ele se tornou um grande guerreiro, e quando ele nasceu, uma fada madrinha disse para a mãe dele: mergulhe esse menino no rio 3 vezes, e ele vai ficar impermeável a setas, a armas do inimigo. E a mãe o mergulhou 3 vezes, e ele surgiu com uma pele intransponível. E aí, quando ele se tornou um grande guerreiro, as setas batiam nele e nenhuma delas entrava. Mas um dia, um soldado inimigo, conhecendo a história, disse: espera, a mãe mergulhou esse menino no rio como? E ele ficou sabendo que ela pegou ele pelo calcanhar e colocou 3 vezes. Então, onde os dedos dela tocaram, a água não atingiu. Então, aquela parte do corpo de Aquiles não teve esta proteção. Então esse inimigo armou uma seta envenenada, chegou o mais próximo possível dele e atingiu no seu calcanhar. Calcanhar de Aquiles significa o ponto fraco. Eu tenho o meu, você tem o teu. Minha irmã, meu irmão, você tem. Seja qual for, eu não vou citar nenhum aqui, mas então decore textos bíblicos, que quando você for tentado para aquilo, você comece a citar a palavra de Deus, porque o inimigo não tem respeito por você, mas tem respeito pelo teu Deus, tem respeito pela palavra do teu Deus, ele tem respeito pela autoridade daquele que cita a Bíblia Sagrada. Não apenas textos decorados, mas textos, como diz o salmista, guardados no coração. A maioria dos grandes teólogos do passado morreram, foram todos para o inferno. Grandes homens que fizeram estudos profundos das línguas originais, que escreveram teses, mas que nunca permitiram que aquelas verdades que eles consideraram fizessem parte da sua vida. Guardei no meu coração, e porque a palavra do Senhor estava no meu coração, eu fui vencedor contra o inimigo. A palavra coração na Bíblia, especialmente neste texto, é usada para descrever a nossa natureza interior, nossa alma, nosso íntimo, tudo aquilo que são os nossos sentimentos, as nossas emoções. No Novo Testamento, coração é primariamente a vida interior, tudo aquilo que são as nossas vontades, isso é nossa alma, nosso ser. E em cada área da nossa vida, cada área íntima da nossa vida, tem um espaço especial para a palavra do Senhor. Lá dentro tem. Quando você olha o motor do teu carro, você vê que lá tem um kart onde tem um espaço só para o óleo. Ali tem um espaço da água do radiador, tem um espaço da água de limpar o para-brisa, não é isso? É aquele complexo mecânico, mas tem áreas específicas para cada um destes elementos. Na tua alma, meu irmão, minha irmã, existe um espaço para a palavra de Deus, que é onde você arma de verdade toda a tua proteção. A palavra de Deus tem poder em nossa vida para nos defender das provocações malignas. E isto o salmista chama de vitória contra o pecado. O Salmo 1, verso 2 diz o quê? Eu medito na tua palavra dia e noite. O que é meditar na palavra? Há 2 quarteirões da minha casa, onde eu moro, tem uma feira. E quando a gente desce a rua de casa, logo ali tem um japonês, tinha de ser, que vende garapa. E um dia eu fiquei reparando o que ele faz com a cana. Você já viu isso? Ele bota a cana e tira o caldo. Aí ele dobra a cana e tira mais caldo. Aí ele dobra mais uma vez, tira mais caldo. Aí ele pega aquela dobrada e torce e sai mais caldo. E eu fico pensando, se alguém pegasse aquele bagaço, não tiraria mais nenhuma gota de caldo ali. Eu fico refletindo sobre isso. Meditar na palavra é isto, é você extrair tudo que está na palavra. Meditar é você ler um texto
e sofrer em cima dele. E você dizer: Pai, tem mais alguma coisa neste texto? E você se quebrantar, e você consultar uma versão da Bíblia, outra, fazer uma pesquisa. Eu quero entender o sentido disto, Senhor. Aí chega o momento que o coração se deleita e diz: uau, agora eu entendi o sentido pleno. Isto é meditar. Não é apenas ficar repetindo ou se lembrando do texto. Guardar a palavra meditada. Quando Jesus foi tentado, qual foi a defesa dele? Depois de 40 dias de tentação, de jejum e oração, aí ele foi tentado. Há duas versões, uma que permite-se pensar, porque Mateus, Marcos e Lucas narram este episódio, que ele foi tentado durante os 40 dias, mas, se eu estou certo, Lucas é específico em dizer, depois de 40 dias de jejum e oração, ele foi tentado. A defesa de Jesus foi a palavra de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito. Jesus venceu, porque ele sabia o que estava escrito. Então, eu sugiro isto a você: decore textos bíblicos que serão a tua defesa contra a tentação maior, contra a tua vida, porque o conhecimento da palavra de Deus define, aperfeiçoa o caráter de cada um de nós. O salmista disse: eu não quero pecar, por isso abrigo no meu coração a palavra do Senhor. Por isso, nos cultos, o que é o centro aqui é a palavra de Deus. Escola bíblica dominical, pequenos grupos ou células, estudar a palavra para que o nosso povo seja assim fortalecido. Segundo ponto que eu quero colocar é: o conhecimento bíblico purifica o nosso ser. Eu amo essa expressão de Jesus que está em João capítulo 15, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Eu já fui procurado no gabinete pastoral, às vezes em conversas com irmãos: pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, porque eu quero ser uma pessoa assim muito limpa diante de Deus. E eu sempre digo: meu irmão, minhas orações não vão fazer isso por você, não. Nem as tuas vão fazer. E eu cito esse texto. Jesus disse que é o entendimento da palavra, o conhecimento, a vivência que nos traz esta bênção. Nós podemos sim, irmãos, ser plenamente libertos dos efeitos do velho homem. E esse é um problema para nós, que Deus deixou para nós, para que nós fôssemos, através dele, aperfeiçoados. Qual é o problema? Quando nós recebemos a natureza de Deus, nós não perdemos a nossa natureza. Quando nós recebemos a natureza do Espírito Santo, a nossa natureza humana permaneceu em nós. E por isso, o apóstolo Paulo diz: existe ciúmes entre as duas, porque ambas querem governar a tua mente, a tua emoção, o teu coração. E você vai decidir quem será o dono das tuas decisões. Eu tenho repetido esta frase lá em minha igreja: nós precisamos todos os dias decidir uma coisa: a quem queremos agradar. Em todos os momentos, eu quero agradar a mim mesmo ou ao meu Senhor? Porque existe este conflito entre o nosso querer e o querer de Deus. E o texto bíblico diz que o que nos purifica é a palavra do Senhor. Todos os dias nós estamos sendo bombardeados com coisas nocivas: rádio, televisão, jornal, música, conversa com outras pessoas. Mas qual a porção, na proporção que nós recebemos da palavra de Deus? Eu já fui pequeno, e quando eu era pequeno, lá em Santa Fé, eu gostava de fazer uma brincadeira, que era pegar uma garrafa bem resistente e jogar dentro dela uma bombinha. A gente chamava de traque. E aí ela explodia e a garrafa ficava cheia de fumaça. Eu pergunto a você: como é que você tira a fumaça da garrafa? Não adianta você chacoalhar ela assim, a fumaça não vai sair. O que você faz para tirar a fumaça da garrafa?
Oi? Faz o quê? Pode assoprar que não sai. Enche ela de água. Por quê? Porque a água tem mais densidade do que a fumaça. Então, à medida que você põe a água, a fumaça vai saindo. Ou seja, encha com alguma coisa que tem mais consistência. E aquilo que não tem tanta consistência vai sair. Então não adianta você pedir a Deus: Senhor, limpa meu coração. A resposta de Deus vai ser: enche o coração de coisa boa, que o que é ruim vai sair. Enche o coração com a palavra de Deus, que as coisas impuras estarão saindo. Eu digo isto aqui, meus irmãos, para vocês, como testemunha disto. Eu sei o que é isto, porque nós, pastores, também lutamos com estas coisas. Nós também assistimos televisão, nós também vemos e ouvimos coisas impróprias. Mas como é que nós nos purificamos? Nós purificamos o nosso ser, quanto mais enchemos o nosso ser com coisas boas, puras. A Bíblia não é um livro de informações, mas é um livro de formação, é um livro de preparo, é um livro de habilitação. Quando nós conhecemos a Bíblia, nós vamos percebendo o efeito dela em nosso ser. Eu não sei como é que um analgésico funciona no organismo. Mas quando eu tenho dor de cabeça, eu tomo um analgésico. Não é porque eu não sei como é que ele opera, que eu vou deixar de tomar. Eu não conheço o processo para chegar lá, mas eu sei que funciona, e por causa disso eu tomo. Eu não sei como é que funciona o chip de um computador, talvez alguns aqui tenham conhecimento disso. Quando eu comecei a trabalhar na General Electric, em 1972, os computadores da empresa ocupavam um espaço quase do tamanho desse templo aqui. A gente usava cartões com marcações assim. Hoje, um espaço como este aqui é ocupado por meia dúzia de computadores pequenos, porque a ciência se multiplicou a este ponto. Eu não sei como aquilo funciona, mas eu não deixo de usar o meu celular, o meu personal computer, para falar difícil aqui. Eu não deixo de usar isso porque eu não sei como funciona. Eu não sei, irmãos, como é que a palavra de Deus opera em mim, mas eu sei que ela opera. Isto é fé. Fé é a capacidade de você aceitar na tua vida aquilo que você não entende. Não é o que o autor aos Hebreus diz? A fé é o firme fundamento do que se espera e a prova do que não se vê. Eu não preciso ter explicações racionais, razoáveis, para eu dizer que isto é verdade. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Salmo 119, 40. O terceiro ponto que eu quero dizer é: o conhecimento bíblico produz felicidade. Se as pessoas todas soubessem disto, como é possível ser feliz pelo conhecimento da Bíblia, a felicidade que é tão buscada, tão procurada. Quantas pessoas gastam tanto dinheiro, tanto tempo, tanto talento, saúde, em busca da felicidade, e descobrem que procuraram a coisa certa da maneira errada. Lucas capítulo 11, versículo 8, felizes são os que ouvem a palavra do Senhor e a obedecem. Há duas questões aí, eu não vou entrar no mérito de cada uma delas, mas apenas fazer a citação. As pessoas do mundo não têm ideia do que é ser feliz. O conceito de felicidade do mundo é muito diferente daquele que nós, como cristãos, temos. As pessoas do mundo confundem prazer com felicidade, regozijo com felicidade, satisfação com felicidade. Alegria é uma emoção. Felicidade, irmãos, é um estado de alma. Eu costumo dizer que felicidade combina com tristeza. Segunda-feira faleceram 2 irmãs, membros de nossa igreja. Menos mal, 2 idosas já, que já a senha tinha sido pega lá em cima,
e dito: é hora, o lugar já está pronto. Eu estive no culto fúnebre da primeira, a segunda faleceu, eu já estava em viagem. Meu pastor auxiliar cuidou de tudo isto lá. Mas uma das coisas que a gente gosta de dizer em velório é isto: que nós podemos desfrutar deste prazer de estar triste e feliz ao mesmo tempo. Tristeza pela saudade, tristeza pela separação, pela ausência, mas felicidade que tem a ver com esperança, que tem a ver com garantia. A base da nossa felicidade, ela é imovível, ninguém pode tirar isto de nós. O prazer é quase sempre de curta duração, a felicidade é permanente, o regozijo traz deleite, mas a felicidade promove segurança. A nossa felicidade tem a ver com isto, com a convicção de a quem nós estamos servindo. A segurança é baseada nisto, porque a certeza que nós temos de que o que recebemos de Deus é garantido, não é por aquilo que Ele está nos dando, mas é por quem está nos concedendo. Não é isso? Eu gosto muito de pensar, e quase todos os dias eu penso em vários salmos que têm a ver com isso, e um dos meus prediletos é o Salmo 40, talvez já tenha feito menção dele alguma vez aqui. O salmista diz isto: eu esperei pacientemente pelo Senhor. Não foi por uma bênção dele, não foi por um anjo, não foi por um recurso, eu esperei por Ele, Ele é quem eu queria. Porque Deus é um ser extremamente pessoal, e é isso que faz a felicidade. Quando Jesus nos ensina a orar, qual a primeira frase da oração de Jesus? Pai. Qual o sentido disto? É que quando nós oramos, nós estamos falando com o nosso Pai Celestial. Toda vez que eu estou em ambiente não cristão, e eu sou convidado a orar, toda vez eu gosto de fazer isso. Eu começo orando assim: Senhor, eu te agradeço, porque sendo teu filho, eu posso falar com o Senhor. Eu sei que esta conversa é de filho para pai. Por quê? Porque os idólatras que estão ali, que precisam de usar uma santa, um santo para chegar lá, eles ficam pensando: é mesmo, se eu sou filho, por que eu preciso? Então, a gente começa a ter uma conversa de filho para pai. É isto. E o salmista diz: e eu clamei tanto por ele, que ele se inclinou para mim, e ele veio até onde eu estava, ele tirou os meus pés do charco de lodo, e colocou os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca. Não é o que diz o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, por isso nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos. É Ele quem me leva às águas tranquilas e refrigera a minha alma. E se eu estiver sendo ameaçado pela morte, eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Meus irmãos, é isto que nós temos de ter como fundamento de nossa felicidade. É que Deus está conosco. Tá bom, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é doce, Ele é forte. Mas tudo isso é importante porque Ele está em mim. Ele vive comigo, meus irmãos. E a palavra do Senhor que nos revela tudo isto. Quando nós pensamos nestas coisas, nós nos regozijamos, sim. O diabo pode alegrar as pessoas, e ele faz isso todos os dias, e cada dia tem um novo vício inventado. Cada dia tem uma nova droga na praça, cada dia tem um novo filme para trazer deleite às pessoas. Mas a felicidade Ele não pode dar a ninguém, apenas o nosso Senhor. Quando Jesus ensinou os seus discípulos sobre isso, Ele falou: vocês querem ser felizes? Esse aqui é um texto maravilhoso para se pregar sobre o segredo da felicidade. Felizes são as pessoas que sabem que são desprovidas de valores espirituais para agradar a Deus. É o sentido do reconhecimento da sua miséria.
Bem-aventurados, felizes os que choram, porque sabem o quanto estão distantes dos padrões morais e espirituais do Criador. Felizes são as pessoas humildes, que não pensam de si mesmas além do que é certo, que têm fome e sede, isto é, um enorme desejo de serem justas diante dele. Felizes são as pessoas que têm misericórdia, que servem ao próximo movidas por compaixão, sem qualquer interesse mesquinho, as que têm o coração puro, que semeiam a paz entre os outros. Felizes são as pessoas que não se incomodam de sofrer perseguições, insultos e calúnias por fazerem a vontade de Deus. Uau! Onde está isto? Está na palavra do Senhor, a base de nossa felicidade. Observem que no ensino de Jesus, a felicidade existe onde há o desejo de agradar a Deus, a ambição pela santidade, a busca pela humildade, pela justiça. Ah, meu irmão, minha irmã, mas os teus amigos lá do trabalho, os teus colegas, os teus vizinhos, eles não se interessam por isso. E daí, não é nosso tema também, alguns espertos montaram as suas igrejas para dizer: você não precisa conhecer Bíblia, você não precisa ser leal a Deus, você não precisa ter fidelidade, pureza no coração. Vem aqui, eu oro por você, você vai ficar feliz na hora. Isso daí a Bíblia chama de o domínio do engano. Finalmente, o conhecimento bíblico produz a santidade. Falei sobre isso algumas vezes aqui. É impossível um cristão alcançar a santidade sem o conhecimento profundo da palavra de Deus. João 17:17, Jesus está orando. Uau, eu fico pensando a seriedade de Jesus em sua oração. E ele diz, pensando nos seus discípulos: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É como se Jesus estivesse dizendo: santifica-os pela tua palavra, santifica-os pela aplicação na vida da tua palavra. Talvez os irmãos conheçam esta. Isso aqui não é para batismo não, né? Acho que os irmãos conhecem a história. Um pastor batista foi pregar numa igreja que fazia batismo por aspersão. Estava muito calor e ele, pregando, ele viu uma vasilha assim com água e haveria batismo logo depois ali, jogar umas gotinhas. E o pastor bebeu. Quando ele bebeu, ele percebeu a expressão de espanto em todo mundo. Aí é que ele caiu na real, que ele não estava no púlpito da igreja dele. Aí ele olhou para a vasilha vazia, olhou para o pastor da igreja e disse: meu irmão, me desculpa, acabei de beber o teu Jordão aqui. Uma vez o discípulo de um sábio foi até o sábio e disse: ó sábio, eu estou frustrado. Eu queria tanto decorar a palavra de Deus, eu queria memorizá-la, eu queria ter toda a Bíblia em minha mente. E o sábio disse: tá bom, faz o seguinte, pega aquele balaio, todos nós sabemos o que é balaio, não é? Pega o balaio, vai até o riacho, enche de água e traz para mim. O discípulo pensou: água num balaio? Mas se o sábio está mandando, eu vou. Pegou, desceu uns 200 metros até o riacho, enfiou o balaio na água. Ele deu 3 passos para fora, o balaio estava vazio. Ele subiu, colocou o balaio na frente do mestre, e o mestre perguntou: o que você aprendeu? Aprendi o que eu já sabia, que balaio não serve para transportar água. E o sábio disse: você ainda não entendeu, volta até o riacho, enche e traz cheio para mim. Ele foi lá, desceu, enfiou na água, subiu, pôs o balaio vazio na frente do sábio. O sábio disse: o que você aprendeu? Ele disse: nada. Então você precisa fazer de novo. Ele já tinha descido umas 8 vezes até o riacho. Uma hora ele parou e disse: o sábio é sábio. Há alguma mensagem aqui, aquilo que eu disse antes. Tem algum segredinho que só os que usam escafandro para ir até o fundo do rio descobrem. Porque a verdadeira sabedoria, as coisas melhores não estão na tona.
E ele refletiu e disse: agora eu entendi. Colocou o balaio, chegou na frente do sábio, colocou, o sábio disse: o que você aprendeu? E ele, já suado, cansado, disse: agora eu entendi. O balaio não está cheio de água, mas cada vez que eu passei o balaio pela água, ele se tornou mais limpo. A água não precisa ficar nele, mas se ela passar por ele, vai deixar ali a marca da integridade. A palavra de Deus é isso. Não se preocupe, meu irmão, de você não decorar a Bíblia. Eu precisaria lembrar. Domingo que vem eu vou completar 45 anos de ordenação ao ministério. Como eu gostaria de ter decorado todos os textos que eu já preguei. Talvez eu não decorei nenhum por cento. Por isso que eu tenho Bíblia na mão. Não gosto muito da Bíblia eletrônica. Não sou contra, não. É preferência minha, porque minha Bíblia, eu estou quase escrevendo outra Bíblia, de tanto que eu rabisco e anoto nela. Mas é isto. Conheça, porque é isto que vai tornar você uma pessoa verdadeiramente feliz, santa. Capítulo 1, versículo 15 de João, a expressão é esta: quando Paulo escreve a sua carta a Timóteo, isto: sede santo em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Santidade, irmãos, não é o que você entende sobre a vida cristã, não é a sua adequação a princípios que são perfeitos, não é apenas você ter um histórico doutrinário, você configurar um padrão e você se encaixar nele. O que Pedro diz é você ser santo em toda maneira de viver. E o sentido aqui é como as pessoas estão vendo o que você vive. Não é como você interpreta o teu viver, é como os outros interpretam o teu viver. Qual a relação entre o conhecimento bíblico e a santidade? É que quanto mais conhecemos as Escrituras Sagradas, guarde isto, quanto mais você conhecer a Bíblia, mais você vai amar a Deus. E quanto mais você amar a Deus, mais você vai desejar agradar a Ele. É verdade ou não é? Eu vejo uma relação muito estreita entre igreja e vida conjugal. O relacionamento. Quanto mais você conhece a pessoa com quem você vive, mais você luta, investe, trabalha para que essa pessoa seja feliz. É assim, não é? Eu estou casado há 48 anos com a Sônia. E a cada dia eu quero saber um pouco mais do que ela quer, porque o meu desejo de agradar a ela é absoluto. Quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, mais nós amamos a Deus. E quanto mais o amamos, mais queremos viver para Ele, mais nos entregamos e nos consagramos a Ele. Então, a santidade está associada ao conhecimento das Escrituras Sagradas. Peço a você, meu irmão, minha irmã, se posso, Marinha, na tua igreja dizer isto, peço encarecidamente, não era meu direito fazer isso, que você não comece nenhum dia mais da tua vida sem você começar o dia diante de Deus, conhecendo um pouco mais da palavra dele. Oração, você não precisa ler um capítulo inteiro, às vezes um versículo, sobre o qual você vai meditar todo aquele dia, e você vai extrair tudo o que estiver nele. É assim que Deus nos santifica. Deus não opera santificação como resultado de oração, de penitência, de autoflagelo, nada disso. O Senhor nos santifica pela aplicação da sua santa palavra em nossa vida. E o princípio da santificação é um dos textos referência para mim no Novo Testamento, Colossenses capítulo 1, versículo 10. Viver para o inteiro agrado de Deus. Viver para agradar a Deus plenamente.
importante. Esse capítulo, esse versículo 10 tem 4 pontos, não é? Conhecer a Deus, frutificar em toda boa obra, crescer no conhecimento dEle e viver para o seu inteiro agrado. Eu sei, você pode ter essa experiência todos os dias. Se não todos os dias, talvez você se lembre aquele dia à noite, quando você foi deitar, e você foi fazer a tua oração, e você pensou, refletiu, e você pôde olhar para o céu e dizer: papai, desculpa, mas eu não tenho nenhum pecado para te confessar hoje, não tenho nenhum pedido de perdão. Santificação passa por isso. Você foi tão zeloso, tão cuidadoso de tudo que passou pela tua mente, pelos teus olhos, pelos teus ouvidos, pelos teus lábios, pelos teus sentimentos, que você pode dizer: pai, hoje teu Espírito foi generoso comigo em termos de atuação. Encerro, irmãos, esta meditação lembrando que a mãe de Timóteo diz para ele: você tem sido instruído nas sagradas letras desde tua infância, e é isto que tem te tornado uma pessoa sábia, sábia para a salvação mediante a fé. Eu te peço, meu irmão, minha irmã, você que é membro desta igreja, desejo muito que esta igreja seja cada vez mais cheia de convicção da importância da palavra de Deus, dedicada a estudá-la, a entendê-la, a vivê-la, a amá-la. É um presente que cada membro da igreja pode dar à sua igreja, porque a igreja somos nós. Cada um poder, no seu coração, fazer esse voto. Eu sei que há muita coisa na minha vida que eu tenho vivido por causa da palavra de Deus, e muita coisa que ainda me falta, que eu não alcancei, porque eu não tenho me dedicado tanto. O texto diz isto: fome e sede da palavra do Senhor. Isto é profecia para os últimos dias. É tema para outro sermão que o Marinho ou o pastor Mário vão fazer aqui, ou já fizeram. Quando nós começarmos a viver as dores de parto do final dos tempos, eu sei disto porque a palavra diz: o que nós vamos ver e já temos visto, de uma forma ainda como amostragem, pessoas entrando aqui, sentando aqui para dizer: eu vim aqui porque eu quero ouvir da palavra de Deus. Eu sei que vocês experimentam isto. Na minha igreja acontece demais isto. Pessoas que vêm de outras igrejas, denominações, e eu pergunto: por que você está deixando a sua igreja vindo para cá? E elas dizem isto que está aqui em Amós: sede da palavra de Deus. Que cada um de nós, que cada um dos membros desta igreja tenha uma doce palavra do Senhor, que o fundamento, que a Bíblia Sagrada, esteja na atitude, nas decisões, no relacionamento entre os irmãos. Isto é o melhor que vocês podem fazer para a igreja que vocês são. Não há segredo, existe receita. Segredo é aquilo que só você vai saber. Receita é aquilo que você distribui sempre. O segredo da vida feliz, da vida saudável, da vida ativa, produtiva, da vida resiliente, é o conhecimento da palavra de Deus. Eu ouvi que George Miller, um homem admirável, conheço a história dele. Ele leu, se eu estou certo, a Bíblia 400 vezes, 300 destas vezes de joelhos. E quando ele estava perto da morte, perguntaram a ele: mestre George, se te desse mais alguns anos de vida, o que você faria? Ele disse: eu leria ainda mais a palavra de Deus. Vamos orar. Te agradecemos, Pai, pelo poder e pela autoridade da Tua palavra. Não seríamos nada, não teríamos nada, não produziríamos nada, se não fôssemos orientados pela Tua palavra. Se não tivéssemos, Senhor, as Escrituras sagradas em nossa mente, em nosso coração, e que estando nestes ambientes íntimos nossos,
ela seja vista em nossas ações, ouvida pelas nossas palavras, percebida pelos nossos atos, procedimentos. Queremos isto, Pai, para a glória do Senhor. Queremos isto porque o Senhor nos salvou para isto, para sermos sal e luz, para vivermos aqui neste mundo, como a Tua palavra ambulante. Que seja assim, para a glória do Teu nome. Assim oramos, com alegria no nosso coração, no nome precioso, amado e querido de Jesus, o Teu Filho. Amém, amém. Muito obrigado, queridos.